e como melhorar o som do seu monitor de retorno aí do seu palco. É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Luiz Stefano e tenho esse canal aqui, o Músico na Prática, para compartilhar com vocês as minhas experiências no mundo da música, no mundo do áudio, onde desde os meus 16 anos eu trabalho com isso, como músico, como técnico de som. Então, esse canal é justamente para isso, para poder passar algumas das minhas experiências, alguns dos meus perrengues, né, durante esses anos de música e áudio. Mas é gostoso, eu faço isso de coração porque eu gosto muito, então espero que vocês também estejam podendo aprender alguma coisa com a minha experiência que eu tive aqui. E se vocês tiverem dúvida, como vocês já sempre fazem aqui no canal, é só deixar no comentário aqui, que depois eu vou respondendo no comentário. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu gravei um vídeo um tempo atrás sobre monitor de palco e deu bastante visualização, o pessoal está perguntando bastante coisas para mim. E inclusive nessas últimas 2 semanas, muitas perguntas sobre como realmente conseguir melhorar, né, o monitor de palco. Porque todo mundo tem, já, se não teve ainda, vai ter, né? Mas todo mundo provavelmente na vida já teve algum problema com o monitoramento de palco. Retorno de palco, né? É aquele famoso retorno ou de caixa de som, ou com fone de ouvido, ou com side. Mas se você ainda não teve algum problema, olha, você é abençoado por Deus. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Bom, e se você já é inscrito aqui do meu canal, já aproveita para deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, chegou, é o primeiro vídeo do canal que você está ouvindo, segura sua mão aí se você gostar do vídeo, depois você me deixa um like, tá bom? Se você também tiver alguma dúvida, depois você pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, também pode se inscrever no canal. Olha só, como músico, eu posso dizer com toda certeza que não tem nada pior na vida de um músico que um retorno ruim. Por quê? Você, para cantar, você para executar o seu instrumento, você precisa estar ouvindo o que você está cantando, ouvindo o que você está tocando, ouvindo o que estão tocando. Você está tocando em um grupo, você precisa ouvir também o seu companheiro que está tocando, porque a harmonia não é um instrumento só, ela precisa de outros instrumentos, precisa da parte da percussão, da bateria. Então você precisa estar ouvindo bem todas as coisas como músico, tá? Para você ter uma boa execução. E não tem nada pior, gente. Se você é músico, você sabe o que eu estou falando. Não tem nada pior do que você estar ali tocando o seu instrumento e aquele som ruim, mas ruim mesmo. Ou então nem tem som. Ou então tem muito som e por isso está ruim, porque está muito alto, está tudo muito alto. Então o retorno é importantíssimo para o músico ter uma ótima execução, para ter a melhor execução possível. Já não é fácil, né? A gente tem que lidar com nervosismo, às vezes não ter tanto talento quanto a gente queria, porque o talento é uma coisa também que não é para qualquer um, né? Não é fácil você ser aquela pessoa que abre a boca e simplesmente a sua voz sai sem precisar fazer nada. Também, como músico, instrumento, eu acho muito difícil essa coisa de um músico pegar um instrumento e sair tocando muito bem com facilidade. É difícil isso, tá? É muito difícil. Na verdade, até aqueles que têm talentos, é o que eu sempre falo aqui, né? Muita gente fala, fulano canta bem porque ele é talentoso, tá? Mas atrás do talento dele tem muito tempo ali, tá? Tem muitas horas de dedicação, porque não é só o talento. Eu costumo falar que o talento eu acho que mais da metade do talento é a disposição que o músico tem para perder tempo com aquilo, para deixar aquilo bem legal. A gente já tem que, olha quanta coisa a gente tem que cuidar, né? Cuidar do nosso nível de execução musical, tanto para a gente tocar quanto para a gente cantar. Tem que lidar com o nosso nervosismo, porque quando você está ali se apresentando, você está colocando a sua cara em xeque, né? Tá todo mundo ali, querendo ou não, te julgando. Se tá legal, se não tá. Tudo isso já mexe com o nosso psicológico interno, né? O músico ele fica mais nervoso no palco. É muito comum você ouvir o músico falando assim: em casa eu canto legal, eu não desafino, no estúdio eu consigo cantar melhor e tal. Chega no palco, eu não sei o que acontece. É exatamente isso, é o nervosismo. E não acontece isso só com amadores, não, tá? Acontece até mais com profissionais. Todos os cantores profissionais aí que a gente conhece, os famosos aí, eles ficam totalmente nervosos antes de começar um show, até que as coisas vão ali se ajeitando e tá tudo legal, o som tá bom, tá se ouvindo, tá rolando, o público tá gostando, tá tudo começando a dar certo, aí vai abaixando um pouco a adrenalina e o músico, o artista, ele consegue relaxar um pouco como é que se diz? E ter a sua melhor performance. Então, se um bom retorno é fundamental para boa execução de um músico, quais são os fatores que atrapalham desse retorno ser bom? Primeiro fator é a localização
de onde o músico está e onde o retorno está. Isso no caso de retorno com caixa de som e não com fone de ouvido. Então o posicionamento do músico em relação à caixa de retorno precisa ser a melhor possível, porque o retorno ele tem um ângulo, né? Normalmente o retorno ele tem um ângulo de 45 graus e ele tem um ponto específico onde o áudio dele fica mais nítido, com mais qualidade, onde é o melhor ponto para se ouvir aquela caixa. Então o músico ele precisa encontrar esse ponto. Tá? Se ele está fora desse ponto, já começa a atrapalhar o retorno dele. Então esse é a primeira coisa. Você tem que saber a sua localização, tá? No palco. Eu estou no melhor lugar para me poder ouvir o retorno, mas também não vai adiantar você estar na melhor posição na frente do seu retorno se você está, por exemplo, próximo a um outro instrumento que tem um volume alto também. Então esse posicionamento do músico em relação ao retorno, ele tem também relação a outros instrumentos, a outras caixas, a outros retornos, a outros amplificadores, cubos de guitarra, por exemplo. Então o músico ele precisa prestar atenção assim, o local onde eu estou, o som que está chegando aqui, é um som muito alto de algum outro instrumento? Será que tem algum outro lugar que eu posso ficar para melhorar? E é claro que se o músico for ficar em outro lugar, a caixa de retorno tem que acompanhar ele, tá certo? Então o posicionamento, olha, tem duas coisas de posicionamento para ver. O primeiro é em relação ao como você está em relação ao seu retorno. E o outro é se você não está muito perto de uma bateria, muito perto de um amplificador de guitarra, entendeu? A não ser que você seja o guitarrista, a não ser que você seja o baterista. Mas você precisa ver isso também. Então são dois posicionamentos. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre o posicionamento do cantor, que normalmente é o músico que mais sofre com retorno no palco, tá? Mas se você quiser saber mais sobre posicionamento de retorno, sobre a forma correta de se montar um retorno ideal num palco, para todos os músicos, para todos os instrumentos, inclusive para as vozes, instrumentos de percussão, instrumentos de harmonia, você pode acessar aqui embaixo, eu vou deixar o link para vocês, eu tenho um curso de áudio completo, do zero ao profissional, ali você vai aprender tudo sobre posicionamento de monitoramento de palco, tá certo? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo se você tiver interesse. É um curso de áudio do zero ao profissional. Além disso, você vai aprender muita coisa. Você vai sair do zero e vai se tornar um profissional em áudio, tá? Você vai saber chegar num lugar, montar tudo que precisa montar para fazer um som, passar uma banda, mixar a banda, fazer gravação. Então esse curso de áudio está completo, show de bola. Dá uma olhadinha aqui no link depois, tá bom? E voltando aos cantores, por incrível que pareça, uma outra coisa que atrapalha muito o cantor é a voz dele estar muito alto no retorno. Parece até brincadeira, mas é verdade. Se a nossa voz estiver muito alta no nosso retorno, nós não vamos conseguir afinar bem, podemos nos perder no tempo da música. Então, retorno muito alto também não é legal. Muito baixo, não precisa nem falar, né? Mas muito alto também não é legal. Então, outra dica aí para os cantores, principalmente. Preste atenção para ver se de repente você não está ouvindo bem porque a sua voz está muito alta no retorno. Você pediu muito retorno e está muito alta. Uma outra coisa também que eu vejo acontecendo é cantores cantando longe do microfone e pedindo mais retorno. Não, microfone de palco, gente, é para cantar aqui, ó, quase colando no microfone. Tô falando mais baixo para não ficar alto aí para vocês. É assim, sua boca começou a encostar no microfone, é sinal que você está na posição correta. Não é para cantar com a boca colada no microfone, mas no máximo 2 dedos de distância. Em palco é assim que se canta. Ah, mas meu microfone está muito alto. Se eu cantar muito perto vai ficar minha voz. Então pede para baixar sua voz. Pede para baixar. Entendeu? Quando você for passar o som, você cantor, já fica com a voz ali 2 dedos no microfone, não precisa nem colar na hora da passagem, porque se precisar dar um grave, uma nota mais grave, você consegue colar a boca e a nota sair. E quando precisar dar um agudo, aí sim você tira um pouco o microfone da sua boca, para dar uma distância, por causa vai aumentar o volume, para não aumentar muito o volume das caixas da frente, tá certo? Mais um ponto que eu vejo muita gente errando, muitos músicos errando nesse ponto, técnico de som errando nesse ponto. Qual é esse ponto? Gente, se você tem um palco com 5 músicos, vou dar um exemplo aqui. Você tem um palco com 5 músicos e você tem apenas 2 retornos. Tá? Você tem 2 caixas para retorno para 5 músicos. Você não pode colocar todos os canais da mesa nesses 2 retornos. Não pode, porque você vai congestionar a sua caixa de retorno. Vai ficar uma bagunça ali.
entendeu? Não pode fazer isso. Ah, mas como que eu vou ouvir então? Não interessa como você vai ouvir. O que eu estou querendo dizer é que não pode colocar um monte de coisa em dois retornos. O que é o ideal de fazer? Pelo menos divide esses dois retornos então em duas vias, tá? Pelo menos duas vias, porque aí um retorno você coloca mais vozes e o outro retorno você coloca mais harmonia, para não misturar. Porque quando você soma muito sinal junto, você está querendo fazer uma mixagem forçada em um alto-falante só. Ele não vai conseguir reproduzir bem as frequências. E aí o que vai acontecer? Vai embolar o som, o retorno fica ruim. Você pede mais volume, vem volume, começa a dar microfonia. Então não dá, tá? Quanto mais vias a gente tiver no palco, melhor. Tem 5 músicos, o ideal seria que tivesse 5 vias de retorno, uma individual para cada um. E mesmo sendo 5 vias, também não adianta o músico pegar e querer que coloque todos os instrumentos na via dele. Tá? A gente está falando de retorno de palco, um palco pequeno, tá certo? A não ser que seja um palco gigante, mas hoje em dia, em palcos grandes, a gente está usando fone. Então, eu estou falando numa questão de palco pequeno, normalmente igrejas, bares, lugares pequenos que ainda se usa retorno com caixa de som. Então não pode colocar, não pode, tá? Por exemplo, bateria. A bateria ela já está ali, o som da bateria já está ali, o som da percussão já está ali. Não precisa colocar o som desses instrumentos no retorno de palco, porque está todo mundo perto. Estou dizendo um palco de 5 metros, 8 metros de largura, tá? Até uns 8 metros de largura. Não precisa. Você está ouvindo, a bateria é o instrumento mais alto. A guitarra ela está no amplificador dela já. Normalmente, quando tem retorno, tem amplificador da guitarra, o baixo está no amplificador dele. Então, por que você vai colocar retorno? Mas não, você vai ouvir aquele que está ali, aquele retorno dele ali, já está, o som que está ali. Então, em palco pequeno, assim, eu gosto de colocar, por exemplo, tá? Palco pequeno, onde tem cubo de baixo, cubo de guitarra, uma bateria acústica, pode ter percussão, um teclado e um violão. O que normalmente eu coloco no retorno? Só violão e teclado. E voz, só. O resto não precisa pôr. A guitarra já tem um amplificador dela, o baixo já tem um amplificador. Se o violão tiver um amplificador, melhor ainda, não precisa, tira ele também do retorno, entendeu? E o teclado tem que ter no retorno, porque normalmente teclado não tem amplificador, mas ainda existe alguns tecladistas que tocam com amplificador de teclado também. Se for o caso, daí nem precisa, aí pode ser só a voz, porque o som vai ficar mais baixo, mais limpo, todo mundo vai conseguir se ouvir. Tá certo? Essa é uma dica fundamental. E tem outras dicas assim sensacionais, mas essa eu vou deixar para você no meu curso de áudio, tá? Não vou entregar todo o jogo aqui também, para você melhorar bastante aí o seu retorno de palco e você não sofrer mais, porque é ruim, né? Tanto o músico sofre, quanto o técnico de som que vai embora com o ouvido vermelho de tanta gente xingando ele porque o som tá ruim. Oh, aumenta, abaixa, tá ruim, não ouço. Ah, o problema é do técnico de som. Não, o problema é do cantor. Ah, o problema é do baterista que toca muito alto. Não, é do guitarrista. Não, gente, a vida inteira a gente teve esses conflitos no áudio e tem uma fórmula para você resolver isso, tá certo? Mas para isso você precisa entender do áudio do zero, né? Começar do zero ali e entendendo como que tudo isso trabalha junto, em união, para fazer um som legal. Então, mais uma vez eu vou deixar a dica para vocês aqui. Se você é técnico de som, se você é músico em igreja ou é um músico da banda que é o responsável pelo técnico de som, esse curso é para você, tá? Você vai aprender todas os segredinhos ali para você resolver todos esses problemas que normalmente dá em palco. Então tá aqui embaixo no link da descrição, curso de áudio do zero ao profissional. Aproveite que está com preço de promoção. Beleza? E um último ponto que eu queria falar aqui com vocês é em relação aos equipamentos que você está usando no ambiente em que você está. Então existem equipamentos corretos ou equipamentos melhores para determinados ambientes. Então eu percebo muita gente usando o equipamento errado no seu ambiente. Para cada ambiente existe um tipo de equipamento que vai soar melhor. Então você precisa entender sobre isso também. O tamanho do seu ambiente, o que você vai precisar amplificar ali no seu ambiente, qual é o instrumento, qual é o tipo de voz, qual é o tipo de música. Então existem equipamentos específicos para cada tipo de ambiente, para tipos de música, e eu vejo muita gente usando equipamento errado, principalmente em palco. Ou o cara está usando um retorno que é muito grande para um palco pequeno, ou o contrário, um retorno muito pequeno para um palco muito grande, ou um determinado tipo de caixa que deveria ser usado de outro tipo. O posicionamento desse retorno nesse lugar, nesse ambiente, está errado, entendeu? Então são várias coisas assim em relação ao tipo do equipamento e a forma como você vai usar ele naquele ambiente também que muda totalmente o seu retorno.
Beleza, pessoal? Nesse vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei aqui, por favor, deixe aqui nos comentários, pergunte, faça a sua pergunta, coloque uma interrogação que fica mais fácil para eu saber que vocês estão querendo saber alguma coisa na hora de eu responder. E eu prometo que eu vou tentar responder todas as questões, principalmente as que tiverem com interrogação no final, porque aí eu já filtro aqui no YouTube, ele já me mostra todas as perguntas e eu saio respondendo. Então toda semana eu venho e gosto de responder, porque eu respondendo as questões de vocês, eu também aprendo, tento perceber aonde que vocês estão tendo dificuldade, o que vocês não estão entendendo muito bem do que eu estou falando, para eu poder melhorar os próximos vídeos e atender melhor aqui vocês. Então, deixe seu comentário, vocês vão me deixar muito feliz com um comentário aqui, tá certo? E outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu também faço consultoria de áudio, tanto na questão de regulagem do som, para poder fazer uma regulagem aí do seu som na sua igreja, no seu clube, aí no seu ambiente, ou para compra também de equipamento, para troca de equipamento, para você analisar, você fazer, olha, eu tenho esse tipo de equipamento, você acha que está legal? Você acha que eu preciso mudar? Eu estou querendo melhorar alguma coisa? Você acha que deve trocar? Porque muitas vezes você tem um equipamento aí que você não está usando da forma correta e você acha que precisa trocar e às vezes não, é só usar ele da forma correta. E muitas vezes você acha que tem um equipamento que é o perfeito para você e não é. Você deveria estar usando outro, às vezes até mais barato. Não é nenhuma questão de valores, né? Às vezes é questão da adaptação mesmo, o melhor equipamento para o seu ambiente. Então eu presto consultoria nesse sentido. Se vocês estiverem precisando de uma consultoria nesse sentido, podem entrar em contato comigo. Tem o meu celular aqui embaixo na descrição do vídeo também. E uma outra coisa legal, se você quiser e você estiver pensando em adquirir algum equipamento de áudio, antes de você adquirir, pode entrar em contato comigo. Pode me chamar aqui no meu WhatsApp e falar, olha, vi seu vídeo no canal Músico na Prática no YouTube e tal, eu estava pensando em adquirir um equipamento X e tal, eu tenho um clube assim, uma igreja assim, o que você acha desse equipamento? Eu adoro, gente, dar essas consultorias, tá? E aí, muitas dessas consultorias não tem nem custo, se você comprar através do meu link, que normalmente eu procuro o melhor valor, né, o melhor custo-benefício na internet, e eu passo o link para você. Então acaba que saindo essa consultoria grátis, gratuita, porque você já vai comprar mesmo o equipamento, você acaba comprando com o meu link, ajuda aqui o canal e ajuda você também a não perder dinheiro, não gastar dinheiro à toa comprando equipamento que não é o ideal aí para você. E além disso, tem também aqui embaixo, está ficando grande o vídeo, e além disso tem aqui também na descrição do vídeo uma lista VIP, que é a minha lista VIP do Mercado Livre, que são todos os produtos que eu indico aqui para o pessoal que faz consultoria de áudio comigo. Toda semana tem alguém fazendo uma consultoria de áudio comigo, então todos os produtos que eu indico para essas pessoas estão aqui embaixo na minha lista VIP do Mercado Livre. Entra lá, dá uma olhadinha, quem sabe o produto que você está procurando não está ali, você também já ajuda aqui o canal Músico na Prática. Muito obrigado, agora você que está aí pela primeira vez, se você gostou do vídeo, agora pode deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu pessoal!